Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, 4 de julho de 2021, estamos de volta aí ao culto do canal. Estive aí uns dias ausente, me recuperando da Covid-19, mas graças a Deus estou bem. Estamos de volta aí com o culto, que continuou tendo, Continuou tendo, mas hoje estamos de volta aí nas gravações, então queremos louvar a Deus, porque hoje, estaremos novamente celebrando, adorando ao nosso Deus. Conosco hoje o pastor Rodrigo, pastor auxiliar da Igreja Congregacional da Liberdade, aqui na cidade de Campina Grande. Então, vamos juntos nesta noite celebrar e adorar ao nosso Deus. Vamos juntos agora, para a leitura da Palavra de Deus, do culto desta noite. Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, muito conhecido, mas um texto muito maravilhoso que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, com a leitura da sua santa palavra. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus
especial, agora convocamos a todos, né, para fazermos aquele momento de oração pela minha família, pela sua família, por esta nova semana que está se iniciando. Oremos. Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos novamente no culto do canal, com todas as pessoas. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Te rogamos por esta nova semana, que o Senhor abençoe cada família, abençoe o culto desta noite, o mensageiro, os louvores, que o Senhor esteja cuidando de todas as nossas famílias durante essa nova semana. Esse mês que está em andamento, que o Senhor supra e providencie todas as nossas necessidades. Louvado seja o teu nome, confiamos no teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, a mensagem da Palavra de Deus, com o pastor Rodrigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser
Senhor. Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser mais uma vez um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Paz, meus irmãos, quero, antes de qualquer coisa, deixar aqui meu abraço, né, para os irmãos da Igreja Evangélica Congregacional de São José da Mata, e também dizer o carinho, né, que eu tenho, né, por essa igreja, né, pelo pastor, né, o meu irmão, meu amigo, né, pastor Helder. Então fica aqui meu abraço para vocês, tá? Estamos sentindo saudades, né, de ver os irmãos, né? Mas mesmo assim é bom saber que estaremos juntos aí, mesmo que de uma forma virtual, né? Para escutarmos aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Então, antes, já sem delongas, né? Gostaria de deixar aqui o texto de Apocalipse, capítulo 21, né? Do verso 1 até o verso 7, que diz o seguinte: Eu vi um novo tempo e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então o texto que nós lemos foi Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 até o verso 7. Né? É interessante a gente lembrar aí os fatos que antecedem, né, os relatos aí do capítulo 21, é que João acaba de relatar os fatos, né, e os relatos, né, os detalhes sobre o julgamento final. Mas agora ele começa a pintar aqui para a gente uma imagem de perfeição. E ele começa a plantar na nossa mente, né, um contraste daquele tempo com o tempo presente também. Né? É interessante a gente entender aqui que esse tempo cósmico, esse tempo que a gente marca com horas, minutos, ele se transforma na eternidade, né, a partir desse ponto aqui, da volta do Senhor Jesus. Aquela separação de Deus, ela se transforma numa comunhão íntima com Ele. A morte, ela já pertence ao passado, né, pois os santos agora eles bebem da água da vida. Os ímpios estão no lago de fogo, os santos estão com Deus, pertencem à sua família, gozando da sua presença. Então, a partir de então, com a maldição eliminada, os servos de Deus servem a esse Cordeiro Santo de Deus, o Cristo, né, que morreu por nossos pecados. Então, esse paraíso é restaurado. Aquela imagem que nós temos lá de Gênesis, ela é restaurada de uma vez por todas. Mas a gente precisa, já que a gente cita Gênesis aqui, a gente precisa remontar o que era o paraíso, até porque a gente está falando de paraíso restaurado, e que paraíso é esse? E a gente volta para o paraíso, que é o paraíso original. E o texto que nós gostaríamos de citar é Gênesis capítulo 2, do verso 15
até o verso 25. Olha o que o texto diz. É um texto bem conhecido nosso, mas é um texto muito interessante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então essa é a imagem aqui do paraíso que nós temos, né? Um lugar maravilhoso, um lugar que Deus deu trabalho para Adão, a responsabilidade de Adão de ser o grande administrador ali daquele local, de ser aquele grande líder daquele local, um lugar que era um lugar espetacular, sem mancha alguma, sem resquício, sem presença nenhuma de nenhum tipo de mácula. Deus deu sustento, esse era um sustento sem pesar, ao mesmo tempo Deus colocou limites, mas a gente vê que Deus colocou uma companhia para Adão, Deus colocou uma liderança sobre a sua responsabilidade. O último verso que a gente leu mostra que não existia vergonha, existia, muito pelo contrário, intimidade com Deus, presença de Deus, mas depois da queda, aí esse paraíso ele começa a mudar. Então Adão e Eva começam a partir daí, depois dessa queda, a se esconder da presença de Deus. Aquela presença que era íntima, que não existia vergonha, a partir de agora existe vergonha, eles se acham nus e eles têm uma repulsa diante dessa realidade e eles começam a se esconder de Deus. Isso está comprovado em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, que eu gostaria também de ler para os irmãos. O texto diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mas eu ainda gostaria de insistir em mais um texto, e os irmãos entendam o motivo da minha insistência. É Gênesis 3, 16 ao 24, que diz assim: e a mulher disse, veja, a gente começa a ter as consequências da queda a partir de agora. Por que a gente lê Apocalipse 21? Porque nós chegamos em Apocalipse 21 e nós vemos a grande vitória do Cordeiro. O Cordeiro que vai restaurar esse paraíso que um dia ficou para trás, que foi manchado. Mas lá no pecado original, nós temos a justificativa de por que houve toda essa série de consequências para o homem e para toda a criação, incluindo o próprio paraíso. E aí Gênesis 16, capítulo 3, do 16 ao 24, vai falar um pouquinho dessas consequências. O texto vai dizer assim: e a mulher disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, nós temos um contraste do paraíso com o mundo depois da queda. No paraíso, o paraíso era perfeito. Depois da queda, mundo caído, com todas as suas consequências. Antes, intimidade perfeita com Deus. Agora, afastamento de Deus. Antes, vida eterna, presença de Deus. Depois, morte, separação de Deus, ira de Deus sobre esses pecadores e sobre o pecado. Antes não existia sofrimento, a partir de agora nós passamos a sofrer. Antes o trabalho não era enfadonho, muito pelo contrário, era possivelmente muito prazeroso para Adão. Agora nós sofremos com os nossos trabalhos, né? Nós nos cansamos, nós nos estressamos. Antes, bênção plena de Deus, agora ira de Deus sobre o pecado. Antes, liberdade, agora prisão. Antes não existia a possibilidade de nós sepultarmos os nossos entes queridos. Hoje nós fazemos isso, né? E com essa pandemia, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, não só da doença, mas esses últimos anos têm sido anos difíceis e as pessoas estão cada vez mais dessa possibilidade e da presença da morte, né, cada vez mais perto das nossas famílias, né, das nossas igrejas. Então surge uma grande tragédia que o ser humano por si só ele não pode resolver. Romanos capítulo 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas se a gente ficar só nessa parte do texto, a gente fica com o caos. E Deus não é um Deus de caos. Ele vai falar para a gente que o salário do pecado é a morte, mas o texto continua dizendo assim, mas, se desse mais faz toda a diferença. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa vida que é eterna, ela nos traz a promessa da restauração do paraíso, como o texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 21. Então veja que a criação ela passa por 3 fases distintas, né? Deus cria todas as coisas, né? Coisas perfeitas, vem o pecado, então nós vivemos nessa era hoje, era de dores, era onde a nossa natureza quer falar mais alto do que a voz do Espírito Santo nas nossas vidas, e o pós-resolução de todas as coisas quando o Cristo voltar. Então tem alguns detalhes que são muito preciosos nesse texto, que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos. Verso 1 de Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa palavra novo aí, de novo céu, nova terra, no grego traz sempre uma conexão de algo que é novo, mas que é baseado no antigo. Então, vindo de algo que já existe. Por exemplo, nós temos a antiga aliança. Na verdade, nós temos a nova aliança. De onde vem essa nova aliança? De um link, uma conexão com uma antiga aliança. Então, o verso 1 vai trazer essa abordagem muito forte aqui para a gente. Versos 2 e 3. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a vergonha que surgiu pós o pecado original, a partir de agora não haverá mais. Aquela privação da presença de Deus, a partir de agora não existe mais. Deus estará com seu povo de uma forma muito plena. Então, nessa restauração, Deus habita com os seus para sempre no seu tabernáculo, no seu local santo. Então, o Jardim do Éden era um lugar em que não havia medo, era um lugar que não havia dor, era um lugar que não havia choro nem morte, e a nova criação é um lugar que também não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro nem dor. E o verso 4 nos diz isso. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. João cita Isaías capítulo 25, verso 8, que vai dizer, tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus todas as lágrimas de todos os rostos,
e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então, que promessa maravilhosa nós temos para hoje, né? Nós que somos salvos pelo sangue precioso do Cordeiro Santo de Deus. Então, nós estamos diante dessa promessa de que nossas lágrimas serão enxugadas. Então, me lembra a figura de um pai, né, que se curva diante da dor ali do seu filho, seja uma dor ali por uma queda ou por qualquer uma outra coisa, mas aquele pai que se curva e enxuga de uma forma muito carinhosa as lágrimas do rosto do seu filho que chora. Então, da mesma forma, de uma forma semelhante, na verdade, Deus se curva para secar os olhos cheios de lágrimas dos seus filhos. E como nós choramos nessa vida? Como nós temos lágrimas nessa vida? Então, desde a queda, a humanidade tem derramado lágrimas incontáveis dos mais diversos problemas que nós passamos. Tanto que o mundo atual pode ser chamado verdadeiramente de um vale de lágrimas. E esse derramamento de lágrimas é o resultado de angústia, de opressão, de perseguição, de dor, de morte. Isaías capítulo 51, verso 11 vai dizer: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça, e regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Então, que coisa maravilhosa, né? De fato, as coisas passadas, nessa realidade do capítulo 21 de Apocalipse, elas se foram, e todas as coisas são novas, diante da promessa que nós temos no verso 4, eu vou repetir, e entendam que eu quero realmente que fique isso guardado na nossa mente. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então essa certeza, ela traz conforto para o coração da gente. E eu acho que essa palavra é muito oportuna para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de medos, né? Dias de dúvida, dias de perdas irreparáveis de pessoas queridas, né? Amigos, familiares. Mas essa palavra traz esse conforto e traz uma segurança sem igual para as nossas vidas. Uma segurança de nos mostrar e nos apresentar que Deus tem o controle de todas as coisas, e quando o escritor sagrado João é tomado ali por aquela visão e Deus ordena a ele que ele escreva aquelas palavras, e que ele escreva a visão que ele teve, traz uma segurança para os nossos corações, de que um dia o nosso choro será sanado, as nossas lágrimas serão enxugadas, nós não teremos mais dor, nós não passaremos mais pela morte, nós gozaremos da plena presença de Deus na eternidade. Versos 5 e 6. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Então aqui está o glorioso resultado desse plano, que é um plano redentor de Deus, né, que Cristo cumpriu por nós. A renovação de todas as coisas. A essência daquele paraíso que foi o paraíso perdido, e que nós não temos aos nossos olhos carnais essa visão de hoje. Nós vivemos num mundo que é um mundo caído, com sofrimentos, e que nós temos várias coisas que nos afetam no dia a dia. Então Deus pronuncia aqui essas palavras nesse capítulo 21 como se tudo já tivesse renovado. Então isso já está resolvido diante de Deus, né? Aquilo que Deus fez já está resolvido. Mas as coisas serão consumadas um dia, né? Não sei se a gente vai passar se a gente tem essa oportunidade de ver Cristo vindo, ou se a gente parte para a glória antes. Mas uma coisa é certa, né? Partindo para a glória antes, ou passando para o momento da segunda vinda do Senhor Jesus, nós teremos essa visão maravilhosa de todas as coisas consumadas e a morte sendo destruída de uma vez por todas. Então, nessa visão aqui, Deus mostra a João o cumprimento de todas essas coisas. Então, do início ao fim, Deus, ele é soberano, ele é rei do universo, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Então, essas palavras de Deus pronunciadas nessa passagem, elas são ditas para fortalecer a fé dos cristãos, né, nas suas perturbações e sofrimentos. A palavra é uma palavra de encorajamento para cada um de nós, das promessas de Deus para as nossas vidas. E o texto encerra da seguinte forma: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho.
Então a passagem vai olhar para a nossa realidade atual do povo de Deus. Por isso que eu falava no início, um contraste com o que a gente vive hoje e com a certeza do que a gente viverá um dia. Então olhamos para essa realidade atual do povo de Deus, onde nós vivemos para Ele num mundo de pecado, de opressão, num mundo onde nós sofremos, num mundo que nós temos consequências terríveis de tudo aquilo que aconteceu desde o pecado original. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para essas coisas e sabemos que Cristo venceu a batalha, mas que essa guerra ainda não terminou. Então por isso que o texto vai dizer: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então cada um de nós deve lutar diariamente contra o pecado. Cada um de nós deve lutar diariamente contra o diabo, contra o mundo, contra todas essas hostes que nos rodeiam, diante de tudo que é arquitetado por Satanás nesse mundo que nós vivemos, né, na vida que nós vivemos, porque se já não bastasse os sofrimentos dessa criação que foi manchada pelo pecado e que sofre as consequências do pecado, nós ainda temos os sofrimentos vindos pelos ataques de Satanás, suas perseguições, suas influências, né, suas propagandas enganosas, né, de coisas que aos nossos olhos carnais podem ser maravilhosas, mas que trazem morte para as nossas vidas. Então essa é a ideia. Quem vencer, quem passar por tudo isso, quem desenvolver a sua santidade, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Todo aquele, né, que segue a Cristo recebe essa promessa, uma promessa de vida eterna, e com certeza, naquilo que Cristo fez, que foi suficiente e que nós não conseguimos fazer nada para obter salvação, ele venceu, e nós herdamos todas as coisas que estão por vir, e louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por essa promessa, que é uma promessa maravilhosa que ele deixa para as nossas vidas. Então, irmãos, é muito bom você abrir a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela nos advertir sobre algumas coisas, ela, por exemplo, nos trazer uma perspectiva de que o mundo realmente caminha para para que os problemas sejam cada vez mais piores, que as perseguições sejam cada vez mais piores. A palavra de Deus ela nos traz essa advertência, como se ela dissesse assim para a gente: prepare o seu coração, não deixe que as adversidades tomem conta do seu coração. A gente vê várias vezes a palavra de Deus blindando o coração da gente, né? Se a gente lê, por exemplo, não lembro agora se na primeira ou na segunda epístola de Pedro, né, onde Pedro escreve ali advertindo aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, e ele diz assim: não deixe que a fé de vocês se esfrie, que a fé de vocês se perca. Estou parafraseando porque agora me fugiu as palavras necessariamente da forma que estão escritas lá. Então a palavra de Deus ela nos blinda, né, dessa realidade. Da mesma forma que ela nos mostra que a realidade do mundo é uma realidade terrível, como nós vemos, né, e as consequências são terríveis, nós choramos, nós temos dores, muitas vezes a nossa fé é uma fé que está enfraquecida, nós muitas vezes estamos tímidos, nós estamos sofrendo, nós estamos duvidando, e ao mesmo tempo nós olhamos para a palavra e vemos um texto desse, como o texto de Apocalipse capítulo 21, e existe um conforto, né? Existe um regozijo nas nossas vidas de saber de que existe uma promessa, e essa promessa é maravilhosa, e o texto é muito claro quando ele diz: está tudo consumado, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, e é Deus dizendo que tem o controle de toda a história da humanidade, e é Deus dizendo que ele tem o controle da minha e da sua vida, e não existe conforto melhor para as nossas vidas do que saber de que Deus, que é o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, tem cuidado das nossas vidas, cuida das nossas vidas nessa vida, mas acima de tudo no porvir, irmãos. Então, diante de dores, diante de medos que nós temos, diante de tantos problemas que nós passamos nessa vida, nós sabemos que um dia todas as coisas serão consumadas. O nosso Redentor, que um dia veio como um servo sofredor, como Isaías cita, né, mais especificamente ali no capítulo 53 de Isaías, ele veio, sofreu, padeceu, ninguém encontrava beleza nele, nada que chamasse atenção exteriormente. Esse servo sofredor, ele sendo Deus, se esvaziou, morreu numa cruz por nossos pecados, padeceu e veio a esse mundo realmente como um servo.
mas uma coisa é certa, e é isso que traz certeza e segurança nos nossos corações e segurança para as nossas vidas. É que esse servo sofredor, esse cordeiro, um dia ele voltará. Não mais como aquele cordeiro frágil, mas como o grande leão da tribo de Judá, como o grande rei, como o grande Senhor dos senhores. Então, quando ele vier, na sua segunda vinda, com certeza as coisas serão bem diferentes. E ele levará a sua igreja para, a partir de agora, não viver mais uma vida de pecados, não ter mais uma vida de sofrimentos, mas, acima de tudo, gozar plenamente da presença de Deus na eternidade, servindo a Ele na eternidade, adorando a Ele na eternidade. É essa certeza e segurança que nós temos ao ler um texto desse tão maravilhoso como o texto de Apocalipse, capítulo 21. Então eu espero que essa palavra tenha lugar guardada no seu coração. Para aqueles que já são cristãos, que traga esse ânimo aí para a sua vida, diante de tantos problemas que nós passamos nessa vida, a promessa de que todas as coisas um dia mudarão, e com certeza para melhor, numa vida eterna. Para aqueles que ainda não tiveram esse encontro verdadeiro com o Senhor Deus, fica aqui uma palavra de advertência de que gozar de todas essas coisas será destinada para aqueles que são filhos de Deus, se você com certeza precisa ter uma vida diferente e reconhecer os seus pecados e ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus os abençoe, irmãos. Quero agradecer mais uma vez o convite. Quero mandar um abraço aí para toda a igreja, para o pastor Helder. Obrigado pela confiança de sempre. Eu espero que essa palavra tenha lugar guardado no coração dos irmãos. Que Deus abençoe. Grande abraço para vocês. Até a E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Fique aí com o cântico final. Uma boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh,
Nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Oh, eu sei todas as minhas necessidades hão de ser supridas em glória. Pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Pra todo sempre és fiel. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel